Primeiro eu queria agradecer a EduTV por poder proporcionar a gente trazer uma discussão tão importante como é o Setembro Amarelo para a internet, para esse espaço que eu acredito que é não só um espaço de conteúdo, mas um espaço de disputa também, porque é preciso que a gente possa trazer esses temas e trazer de outras perspectivas, de outros vieses e principalmente nesse lugar de ter algo daqui, da região, de poder trazer gente que é profissional, que trabalha aqui, que conhece não só a realidade, mas conhece o que é crescer, o que é viver, o que é se movimentar, o que é circular a cidade e o município de Rio Claro. Então eu queria começar agradecendo por essa oportunidade de poder estar aqui conversando também. Falando um pouquinho de mim, eu sou Carolina, eu fui nascida e criada em Rio Claro, estudei aqui ainda quando era o antigo Colégio São José, até a 8ª série, e a partir disso eu precisei buscar um pouco mais, ainda no interior, mas um pouco mais distante, né, nas cidades vizinhas, que eu fiz formação técnica e eu fiz da psicologia. Eu acho importante poder contextualizar isso, tanto para poder trazer o como a gente pode construir realidades para fora e para dentro ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em Rio Claro e pensa em continuar atuando aqui, mesmo se formando em outros espaços, hoje aqui em Leeds, no consultório onde eu trabalho, eu atendo enquanto psicóloga, Ana Laura atende enquanto psicóloga, Ana Luísa atende enquanto médica e dermatologista aqui. Então esse dentro e fora é importante da gente poder colocar, né? Eu fiz psicologia pela UF em Volta Redonda. Acho que é um aspecto importante também para a gente falar das políticas de interiorização da formação. E aí, por que eu tô falando tudo isso se eu vou falar de prevenção ao suicídio? Porque pensar em oportunidades, pensar em saídas, pensar em construções de vida e possibilidade também é pensar em prevenção ao suicídio. E isso é importante de ser abarcado. Acho que vocês conhecem um pouco de meses temáticos que são bem importantes, como Outubro Rosa, Novembro Azul, que são bem característicos e muita gente conhece porque está na boca do povo. Geralmente é o BSF, que é o postinho de saúde, tá falando sobre, tá colorido. E aí, a prevenção ao suicídio, que tá no Setembro Amarelo, é uma campanha um pouco diferente. E aí eu acho extremamente importante poder falar disso, porque a gente vê um aspecto, às vezes, midiático, que é tomado nesse Setembro Amarelo. E a gente precisa ter muito cuidado. Diferente de quando a gente está falando de Outubro Rosa, que colocar uma camisa, que talvez colocar bolas rosas na escola tenha sentido de trazer essa visibilidade. Quando a gente está falando de Setembro Amarelo, a gente precisa ter um pouco mais de ética e delicadeza para poder tratar do assunto. E acho que esse é um aspecto de eu poder estar aqui conversando com vocês e falando um pouco disso, assim. E aí, vou começar pelo que não fazer, talvez, que seja uma coisa bacana de se trazer, assim. E de coisas a ficar atento também. Não é um mês pra gente fazer cupom de desconto amarelo por conta do Setembro Amarelo, ou promoção na academia, ou combo em alguma coisa. Não é um mês pra isso. É um mês, talvez, pra gente poder pensar no nosso trabalho, no que a gente está construindo de fato, que previne o suicídio. Então, muito mais do que talvez trazer um aspecto muito marcado pelo setembro e pela campanha e pelo dia da conscientização, é talvez pensar nesse setembro o que a gente tem construído durante o ano. O que a gente tem construído nos nossos espaços de trabalho, de estudo, de convivência, de política,
de espiritualidade também. O que nisso a gente pode estar prevenindo ou que isso a gente está condenando mais vidas, excluindo mais pessoas, não pensando possibilidades de vida e não construindo formas de pensar em vida. E aí é preciso a gente ficar muito atento a campanhas que, por exemplo, empresas que abrem campanhas de é só falar. Tem muito esse marketing assim, falar resolve. Falar só não resolve, gente. E eu, enquanto psicóloga, que escuto pessoas que trabalham com isso, que é poder escutar e que as pessoas possam dizer, tô dizendo que para prevenir suicídio, só falar não resolve. Então a gente precisa ficar atento a isso. Atento a, por exemplo, escolas que em setembro resolvem trazer um psicólogo para poder abrir um tema, para poder fazer uma palestra. Ou até universidades que aproveitam o setembro para pedir trabalho, para pedir discussão, pedir seminários que falem sobre isso. Para além disso, setembro é para a gente poder relembrar as nossas práticas. E aí então, Carol, do que você está falando quando a gente fala como combater o suicídio? Como prevenir, como repensar? E aí eu acho que eu vou usar alguma coisa para poder simplificar, principalmente que eu quero poder estar dizendo para um público amplo, quero que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Se a gente pensar em combate às violências, a gente está fazendo muito pela prevenção ao suicídio. É andar quilômetros nessa prevenção. E isso é uma discussão bem importante, porque a gente tem esse Setembro Amarelo, se eu não me engano é desde 2013 que se instalou esse mês. E o que a gente tem pensado de fato de práticas de combate à violência. Então a gente precisa entender que uma empresa, por exemplo, que quer de fato ter um compromisso com prevenção ao suicídio, você tem que pensar se a empresa tem políticas de RH que incluem sofrimento psíquico, que incluem conversa com os funcionários sobre isso, que inclui acesso ao funcionário poder falar sobre isso, que entendem quando um funcionário chega com um relatório psicológico, porque nem sempre é um atestado psiquiátrico. Às vezes eu preciso do psicólogo, às vezes é o psicólogo mandando um relatório, porque o psicólogo não entrega atestado, né? Então é preciso que a gente possa pensar o Setembro Amarelo para além de um slogan do Fala Resolve. E aí, pra gente pensar assim, o que é essas violências, Carol, que você tá falando que a gente precisa combater? A gente precisa discutir racismo nas escolas. A gente precisa discutir LGBTfobia. A gente precisa entender como o machismo traz questões de violência para as mulheres, mas também para os homens. A gente precisa entender o que é capacitismo. E aí a gente está também no Setembro Verde, né? E entender como a gente exclui pessoas com deficiência dos nossos ambientes. Como a gente está dizendo que essas pessoas não têm direito à vida como a gente tem. É sempre assim, o normal. E aí é importante a gente frisar que pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, não tem esse normal. Poder falar dessas violências, poder trazer à tona essas discussões, é de grande importância para a gente pensar a prevenção. E aí você vai pensar assim, Carol, então pessoas que não sofrem diretamente essa violência não vão cometer suicídio? É importante a gente entender que hoje, no sistema que a gente vive, no Brasil, vivendo a realidade da pandemia, bem poucas pessoas que não passam por aspectos de violência, de segregação, de perda de direitos. E aí é bom a gente poder falar de pandemia também, assim. Tudo que vem acontecendo desde o ano passado, com o anúncio da pandemia e como as coisas têm se intensificado, a gente pensa o quanto pessoas estão sofrendo. E para além do o isolamento traz
transtorno mental. Isolamento traz sofrimento, sim. E aí a gente precisa diferenciar que falar de transtorno mental, falar de ansiedade, falar de depressão não é a mesma coisa de falar de prevenção ao suicídio. É às vezes difícil diferenciar porque pode ter a ver, mas não é interligado. Então, assim, a gente não pode individualizar o problema. Não é fulaninho, Maria tem uma questão com suicídio, uma questão familiar apenas. A gente tem toda uma estrutura que tá ali, que faz com que as pessoas não tenham acesso à saúde às vezes, acesso à assistência social, acesso à política, acesso ao emprego, acesso, às vezes, benefícios que são importantes, que podem fazer com que fique essa ideia de eu não quero mais viver. Como se a morte fosse essa única possibilidade. E aí é importante a gente entender o quanto política pública é uma grande base, uma grande sustentação para a gente poder superar a questão do suicídio. Entender o quanto é importante também nós, não só o poder público. Acho que quando a gente fala de política pública, a gente não está falando apenas da gestão. A gente está falando da relação entre políticos, sociedade, professores, médicos, psicólogos. O quanto a gente precisa estar construindo junto políticas, cobrando políticas, para que a gente possa entender sobre bem-estar e possibilidade de vida. Como a gente identificar, como a gente pensar tantas soluções, como entender o que pode estar acontecendo no ambiente, principalmente entender o quanto aquela pessoa tá talvez assim se retirando do laço social. E aí, laço social é uma palavra difícil. Laço social é viver em sociedade, assim. O quanto viver em sociedade pode estar sendo muito difícil, mas não difícil porque aquela pessoa é antissocial. Não é de pessoas antissociais que eu tô falando. Eu tô falando de como, assim, aquela pessoa está se isolando por muitos aspectos que podem estar acontecendo na vida pessoal dela, mas também, às vezes, no ambiente. E aí, porque a gente estava falando de violência, é isso, assim. A gente percebe uma grande dificuldade, talvez, de adolescentes, por exemplo, falarem sobre sexualidade. A gente percebe como o racismo aparece como uma questão nas escolas, uma questão que exclui, uma questão que faz com que crianças, adolescentes, e aí depois adultos e tal, mas nesse aspecto da escola, crianças negras sejam muitas vezes as que mais vão ser taxadas como esse tem problema de família, problema familiar, que tem mais advertência, que são mais excluídos, que são mais colocados nesse contexto de violência. E aí a gente vai excluindo essas pessoas, e aí eu tô trazendo uma gama de pessoas assim que sofrem de violência diária, e o que a gente está colocando menos possibilidade de vida, assim. Você é tão excluído que é difícil pensar saídas, e é difícil poder falar disso. E aí quando eu falo falar, não é aquele falar que eu critiquei não, é preciso falar, escreve aí, manda um inbox, manda um direct. Não é isso. É de poder disputar espaço social, espaço político, espaço desses que a gente ocupa, assim, de ser psicóloga, de ser médico, de ser professor. E a gente pensar que colocar essas pessoas nesse espaço de possibilidade é propor vida. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em espaços de exclusão, a gente vê isso na escola, a gente vê isso na política, a gente vê isso na gestão, porque muitas vezes a gente vê os mesmos tipos de pessoas ocupando esses espaços. E quanto
representatividade, o quanto acolhimento para o que é diferente é importante. Então, como eu falei sobre a gente pensar a pessoa com deficiência e quando ela é excluída do social, dos aspectos sociais, da convivência, porque às vezes assim, a acessibilidade é zero, o quanto isso é um problema. Não só isso, quando a gente vai pensar em gordofobia, por exemplo, que é um aspecto muito pouco falado, mas o quanto pessoas gordas são excluídas da nossa sociedade, de aspectos que é como se ela não pudesse fazer por ser uma pessoa gorda. E aí a gente vê, por exemplo, as academias querendo poder falar de prevenção, mas será que todo mundo tem acesso às academias fitness, assim? Ou é só um padrão para uma pessoa? E quem é diferente, quando chega lá, se sente excluído, se sente não pertencente. Isso a discussão da não pertencência é algo muito importante para esse mês, mas para a gente poder levar para os próximos, assim. O que é diferente, a gente coloca como não pertence. E se você não pertence a nada, qual é a possibilidade de vida? Se tudo é tão difícil de eu poder me sentir ali. É sempre, esse lugar não é um lugar para mim. Então a gente poder entender esses espaços, ouvir e ficar atento a quando isso está acontecendo no ambiente. Porque às vezes é muito difícil a gente conseguir ver uma pessoa só. Tipo, fulano acho que está com um problema, a gente precisa identificar, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa pensar possibilidades. Às vezes é difícil de ver isso. Quem está mais próximo vai conseguir ver melhor. E aí procure ajuda, procure espaços. E aí, assim, a gente fala muito do psicólogo, do psiquiatra, mas vamos pensar outros espaços também. O CAPS é muito importante, a gente tem um CAPS 1 aqui no município. O CRAS é muito importante para a gente pensar a assistência social dessas pessoas, porque às vezes o problema que está trazendo não é uma depressão, não é um luto, é uma questão social que está ali. Um emprego que está 2 anos desempregado com uma família e está difícil suportar. Então a gente não está falando só de serviços de saúde mental. A gente precisa ser saúde de serviços. Se for difícil, você não tiver uma referência de um CAPS ou de um CRAS no seu bairro ou na tua cidade, porque aqui a gente é muito amplo, né? Procura um postinho de saúde. A gente entende o SUS, o SUAS, né, que são o nosso Sistema Único de Saúde e de Assistência Social, como amplo e como desde um trabalho mais especializado para um trabalho mais básico, que está ali no dia a dia da população. Então, é preciso a gente falar desses espaços, porque às vezes é muito difícil pensar logo em procurar um psicólogo, psiquiatra. Então, vamos entendendo que a gente pode chegar em outros profissionais. E esse profissional pode construir com você uma outra saída. Uma saída para poder ir no psicólogo, uma saída para poder ir no psiquiatra. E que nem sempre é só sobre isso. Às vezes a gente precisa falar assim, eu tô desempregado, eu tô sem comida em casa, ou eu tô sofrendo violência na escola, ou o fato de eu ter uma sexualidade diferente traz uma discriminação que não está sendo possível aguentar. Então é muito importante a gente poder identificar esses parceiros que estão ali no dia a dia. Às vezes é uma professora ter uma escuta para além da matéria, nesse sentido, assim, de percepção dos alunos. E não é que ela vai... Porque às vezes tem essa coisa assim, eu sou meio psicólogo. Gente, isso não é. Escutar pessoas, ter um ouvido sensível é coisa de ser humano, não é coisa de psicólogo. O psicólogo é um outro trabalho, um outro método, uma outra construção que a gente vai fazer. O que você está fazendo é coisa de acolhimento humano. E aí você entender qual é o teu limite também desse acolhimento, quem é ele eu tenho na equipe? O que eu posso acionar aqui para esse cuidado? Porque é muito difícil cuidar
de pessoas, cuidar da saúde mental de pessoas sozinho. É por isso que a gente pensa essa rede tão grande que é o SUS, essa rede tão grande que é o SUS, para esse cuidado. Isso é muito importante. Outro aspecto bem importante é que às vezes a gente pensa, tanto o psicólogo como o psiquiatra, num lugar muito elitista. E eu concordo com vocês quando vocês falam isso, assim. Historicamente, a psiquiatria, a psicologia serviu a esse interesse por gays, dos ricos, pessoas brancas, bem-sucedidas. Então, historicamente, isso está dado. E a gente precisa ocupar outros espaços mesmo. A gente precisa descer desse lugar do consultório como sendo alguém, sendo para esse tipo de pessoa, e poder descer e poder falar com a comunidade, poder construir acesso de outras pessoas, não só aos nossos serviços, mas a gente também ocupar outros espaços. A gente poder estar mais presentes. Quando a gente fala de SUS, a gente vê muita figura do enfermeiro, do técnico de enfermagem, ali às vezes do médico de família. A gente precisa estar mais presente nesses espaços mesmo. A gente precisa ter mais representatividade, a gente precisa que as nossas formações sejam mais amplas, que tenham pessoas com deficiências aqui para falar com você, que tenham mulheres negras, que tenham homens negros aqui, para poder ocupar esse espaço, porque isso também faz com que as pessoas entendam que esse é espaço para elas se tratarem, ter outros tipos de pessoas. E aí a gente vai falar de um problema que é muito recorrente, o como a gente pensar em política e sem pensar em representatividade é um problema. Então, a gente falar de prevenção ao suicídio, que eu já falei, ligado à violência, a gente tem ali. E aí parece que a gente só tá falando de violência entre quem vive a violência. E a gente não tá nem ocupando e nem permitem que ocupemos espaços públicos. Então é preciso que a gente torne a nossa Câmara de Vereadores, nossa gestão, com mais representatividade. É preciso a gente ver outras cores, outros gêneros, outras sexualidades, ali nesse espaço onde se constrói a política pública, a gestão em saúde, a gestão da assistência social. É preciso a gente poder dar esse passo. Por quê? E aí é algo que a gente vê muito presente no Brasil que a gente está vivendo, que é a gente pensar que todo mundo acha que qualquer coisa é mimimi. Talvez seja importante encerrar com isso, assim, o quanto, quando você fala que o sofrimento de alguém o que a pessoa está vivendo, passando, precisando falar ou precisando discutir às vezes, é um mimimi. Pensar Setembro Amarelo como algo que é importante, nacionalmente visto, e uma campanha, é também pensar que a gente precisa estar atento às vivências, experiências, construções que as outras pessoas estão podendo fazer. E se elas estão te dizendo que existe um sofrimento psíquico, ou existe um sofrimento social, existe um preconceito, existe um recorte, existe uma exclusão, dizer que é mimimi é excluir. É dizer, você não tem espaço para falar. Qualquer coisa que você fale é nada. Então, talvez seja um dos aspectos para a gente poder tentar vencer em 2021, no setembro de 2021, aqui tentar excluir isso da nossa fala. Talvez se começarmos por isso, seja importante, assim, estar aberto a ouvir a experiência das outras pessoas e excluir de qualquer linguajar essa ideia de é mimimi, é vitimismo, é drama. Não é drama, não é mimimi e não é vitimismo. Muitas vezes é violência, muitas vezes causa muito sofrimento
e muitas vezes retira a possibilidade de vida e de continuar vivendo.